Vamos falar um pouquinho de como é que a gente desenvolve uma aplicação front-end usando o React, tá? Bom, tem uma agenda grande aí, como eu falei, são 70 slides. Eu vou passar uma primeira parte aí, alguns, depois eu termino com outros. A introdução em conceitos, componentes, falar de states e props, tratadores de evento, navegação, falar do state container e o Redux, requisições ao servidor e validação de formulários, tá? Qual que é a ideia, né? Assim, hoje em dia está cada vez mais comum, né, a gente desenvolver aplicações que são voltadas para, assim, mais para o mobile do que para o web, tá? Em tempos remotos, aí, há um tempo atrás, era mais comum a gente ter plataforma web do que mobile, tá? Então, assim, qual que é a questão, né? Quando a gente está fazendo uma aplicação mobile, e a gente quer, por exemplo, usar uma aplicação web para ser um aplicativo, ele tem que ter um conceito que é chamado de single page application. Por quê? Como é que a gente encapsula uma aplicação web para virar uma aplicação mobile, por exemplo, um aplicativo que a gente usa no nosso celular? Geralmente a gente tem um browser no celular que você não visualiza como se fosse um browser, você acha que é um aplicativo, e o que tem ali dentro é uma aplicação web. Tá? Então, assim, essa abordagem faz com que a gente precise carregar nossa página uma vez só. Então, é como se a gente entrasse uma vez na página e, a partir do momento que a gente entra na página, todo tipo de atualização que a gente faz nela, na visualização dela, é feita via JavaScript, tá? E não com refresh. O normal, quando a gente está acessando uma página web, é a gente navega de uma página para outra, né? Muda a URL e a gente vê um refresh acontecendo, tá? Que é o quê? A gente indo lá no servidor, buscando aquela página e o servidor renderizando a página no teu browser. Para a gente não ter essa sensação que é a gente, pô, tô indo lá e voltando, ou então, como você vai encapsular a sua aplicação num browser que você não vê que é um browser, você tem um ponto de entrada só naquela aplicação, que é aquela página única, o single page, e a partir dali você vai fazendo atualizações em JavaScript. Tá? Então, esse conceito é importante para a gente, porque a gente vai trabalhar com uma abordagem de aplicação web mais voltada para mobile, mas que também roda na web. Então, assim, ser single page application não quer dizer que você só vai rodar no mobile, tá? Quer dizer que você pode rodar na web, num browser, num computador normal, mas você já vem preparado para o mobile, tá? Então, o que acontece? Para fazer isso funcionar direitinho, o JavaScript ele tem que gerenciar os componentes e a renderização deles, tá? A gente consegue fazer isso na mão, assim, do zero em JavaScript? Consegue. Só que já existem bibliotecas que são conhecidas e que todo mundo usa para fazer isso. O exemplo de biblioteca aí que é mais comumente usado é o React, tá? Então, o que é o React? Ela é uma biblioteca feita lá pelo pessoal do Facebook, tá? Que ela é declarativa, eficiente, flexível para criar interfaces de usuário. E ela permite, assim, que você crie componentes e, a partir desses componentes, você vai ligando eles numa árvore de componentes. E aí a tua programação do front-end fica mais bem organizada e simplificada, tá? Então, esse conceito de single page application a gente vai usar, tá, para nossa programação. Vocês vão ver que a gente só tem um ponto de entrada na aplicação, que é o nosso single page, e a partir dali é tudo JavaScript. Tá? Então, o que o React vai te ajudar aí na prática, né? A estruturar seu front-end em termos de componentes, a organizar a passagem de dados entre eles, como é que eu comunico entre componentes, a renderizar somente os componentes necessários quando os dados mudam, tá?
diminuindo aí a carga de trabalho da aplicação e ter lá um toolchain completo para o ciclo de vida de desenvolvimento web. A gente vai ver o que é esse toolchain aqui, tá? Então, vamos falar um pouquinho de introdução e conceitos. Primeiro de tudo, a gente vai organizar a aplicação por componentes. Então, o que é um componente? É um elemento isolado que encapsula algum elemento, tá? E externaliza uma interface. Ou seja, assim, o mínimo que a gente vai querer no React para um componente é como é que renderiza esse componente, como é que ele é exibido na tela. Tá? A gente vai ver isso aí em detalhes. Então, no React, a gente vai definir os componentes de interface, UI, né, User Interface, e como eles se comportarão e comunicarão. A gente vai começar criando uma aplicação React. Existe aí, quando você precisa ter, para rodar o React, você precisa ter o NPM instalado, tá? Vamos lá. Basicão para a gente poder começar, né? Assim, na sua máquina local, tá, existe um gerenciador de pacotes do JavaScript, que é o NPM. Tá? O NPM, ele vem com o Node, Node.js. Tá? O que é o Node.js? O Node.js digamos assim, a extração do runtime de um browser, que é o Chrome V8, para você rodar aplicações locais em JavaScript. Olha só, o JavaScript ele roda no browser, tá? Tudo que a gente está fazendo aqui de front-end é o JavaScript rodando no browser. Por trás do browser tem a engine JavaScript, que é quem executa o JavaScript no browser. O que o pessoal do Node fez, né? Então, assim, eles fizeram, não sei se é um encapsulamento ou se é uma implementação nova, que te permite você rodar o JavaScript como se fosse uma aplicação desktop. Ou seja, você não precisa do browser para rodar o JavaScript. Você pode simplesmente rodar ele via, por exemplo, linha de comando. Tá? Então, assim, para a gente rodar as coisas aqui do curso, né, recomendo fortemente que vocês instalem o Node na sua máquina. E o Node vai vir com o NPM, que é o gerenciador de pacotes, ou um dos gerenciadores de pacotes do JavaScript. Tá? O que é um gerenciador de pacotes? Né? Aquele é similar ao Maven lá do Java, que é você poder pegar componentes já previamente prontos e baixar, instalar na sua aplicação e usar ele. Tá? Como é que você cria uma aplicação React? Tá? Esse npx é um comando que vem com npm, tá? Para você executar um script específico, que é create React app. Tá? Se eu não me engano, vamos testar. Porque eu já tenho as coisas instaladas na minha máquina. E no Replit, eu acho que já vem, você já consegue criar as coisas aqui. Aqui ele já vem, já tem coisas pré-prontas aqui. Por exemplo, Create React App é exatamente o que a gente ia fazer. Ele vai dizer algumas coisas aqui, algumas instruções, tá? Tá. Deixa eu ver se ele criou aqui direitinho. Criou. Se você quiser rodar na tua máquina, você pode rodar isso aqui também, tá? Instala o Node e roda
a instrução. Eu não sei se você vai precisar instalar o React, tá? Antes. Não. É só ter o Node e o NPM mesmo. Tá? Vamos lá. Vamos aprender aqui uns conceitinhos. Ó, quando você executar aquela instrução usando o Node, ele vai baixar os arquivos do React e vai criar uma estrutura de diretório para vocês, tá? Como é que é essa estrutura? Tem uma pasta build, que são os compilados e arquivos estáticos para o deploy. A gente vai ver que o JavaScript, a gente programa ele em JavaScript mesmo, usando ECMAScript 6, do jeito que a gente está aprendendo. Mas para executar no browser, a gente precisa, e ser compatível com qualquer browser, ou a maior parte dos browsers, a gente precisa que esteja numa versão do JavaScript inferior, tá? Um JavaScript que todos os browsers entendem. Então, o React para a gente, junto com o Babel, tá? Ele compila o teu JavaScript programado para um JavaScript que é otimizado e numa versão inferior para que ele seja executado no browser. Então, isso aqui não é arquivo binário, isso aqui é um arquivo JavaScript também, só que modificado para execução. Tá? Então, a gente vai ver que isso aqui é importante na hora que a gente vai fazer deploy de um sistema em produção. Tá? Além disso, tem uma parte chamada public para os arquivos estáticos do projeto. O que são arquivos estáticos, né? Imagens, vou mostrar aqui para vocês. Ó, por exemplo, um HTML é um arquivo estático, imagens, PNG, tem um TXT aqui, então, assim, coisas que não precisam ser processadas, tá? Coisas que é simplesmente o servidor web pegar e enviar para o cliente, do jeito que está. Tá? Uma imagem, por exemplo, não tem processamento. É só ele pegar e mandar para o cliente. Tem a parte da SRC, que é o código-fonte, onde a gente tem 3 elementos aqui, que é um primeiro componente, tá? O CSS do componente, chamado app.css, o JS do componente, que é o código do componente mesmo em si, e um app.test.js, que é um teste unitário do componente. Isso aqui a gente vai ver mais para frente. Além disso, tem outros arquivos, que é o CSS geral da aplicação, que é o index.css, o ponto inicial da aplicação, que é o index.js, um arquivo que a gente vai ver muito mais para frente no curso, que é relativo a Progressive Web Applications, que é o Service Worker.js. Isso aqui eu vou falar depois. E configurações do testes, que é o setup tests.js. Além disso, a gente tem o package.json, que é a configuração do projeto, que a gente vai ver que é onde a gente diz informações básicas sobre o projeto e quais são as bibliotecas que a gente está usando. E existe o yarn.lock, que é um arquivo compilado de configurações de dependências. Olha só, eu estava falando com vocês que o JavaScript, ele usa, o JavaScript não, o Node.js tem um gerenciador de pacote que ele usa, se chama NPM. Tá? Então, você roda NPM aqui, ó, no console, ele vai te dar aqui quais são as opções desse gerenciador de pacote. Tá? Só que, quando a gente está trabalhando com React, o pessoal lá do React criou lá um outro gerenciador de pacotes que se chama Yarn. Tá? Agora ele vai rodar porque eu chamei ele aqui. E para trabalhar com aplicações React, é mais interessante a gente usar o Yarn, porque ele funciona de uma forma mais, digamos assim, suave do que a gente trabalhar com NPM. Então, assim, esse arquivo package.json, ele é um arquivo do NPM, tá, que serve para você descrever todas as informações ali do seu pacote. Então, por exemplo, você diz o nome da aplicação, a versão dela, tá, se ela é privada ou não, as dependências, que são o quê? Quais são as bibliotecas que a gente está usando e nas versões correspondentes, alguns scripts para a gente executar.
E a gente roda aqui no console mesmo, e entre outras coisas. Tá? Mas esse cara não é do NPM, o que ele está fazendo aqui? Né? O Yarn ele usa por baixo o NPM, mas ele tem algumas coisas a mais que ele coloca nesse arquivo aqui, ó, yarn.lock. Se você for ler esse arquivo, ele é meio que incompreensível, mas isso é a forma com que ele organiza as dependências necessárias dos pacotes para o Yarn se organizar e fazer a compilação funcionar do teu sistema. Então, assim, são necessários esses dois arquivos, tá? Não apaga eles, não mexe neles aqui. Geralmente, no yarn.lock, a gente não mexe assim, em nada na mão, tá? A gente deixa ele do jeito que está e a gente usa os comandos do yarn para poder mexer nele. No package.json, assim, algumas coisas a gente mexe e outras não. A gente deixa aqui, por exemplo, instalar a biblioteca, é melhor a gente instalar usando o comando do yarn do que vir aqui na mão. A gente pode simplesmente botar aqui na mão, mas é mais fácil a gente já deixar o yarn rodar, porque ele já baixa a dependência para a gente, tá? Se a gente botar aqui na mão, você vai ter que rodar um yarn install depois para baixar a dependência. Mas nada que a gente não contorne. Tá? Como é que a gente vai trabalhar aqui com componentes? Né? A gente pode trabalhar com componentes direto no SRC, como está aqui. Por exemplo, o primeiro componente está aqui, ó, app.js. Eu vou explicar a estrutura disso aqui depois, tá? Tem um app test. Esse é o teste. Mas está aqui na raiz, né? Está na raiz. Para a gente começar a separar as coisas, você pode criar uma outra pastinha aqui, tá? Então, por exemplo, criar uma pastinha chamada componentes. E aí começar a organizar isso. Tá? Vamos com calma, tá? Daqui a pouco eu crio uma pastinha lá para gente. Antes de sair explicando aqui como é que funciona o React, vamos fazer alguns testes aqui básicos com ele. É o seguinte, a gente criou uma aplicação que é aquela instrução npx, esse cara aqui, ó, npx create React App e o nome da aplicação, tá? Que vai criar só essa estrutura do jeito que está aqui. E se você quiser rodar essa aplicação, você vem aqui ele vai dizer para você rodar o run, né? Ele faz um yarn e yarn start. O yarn sozinho está fazendo um install, tá? Para baixar as dependências. O yarn start ele está simplesmente rodando o yarn para você poder visualizar a aplicação no browser. Então aqui ele está rodando, ó. Colocou aqui local. Se você estiver na sua máquina, você tem que acessar o endereço aqui, localhost 3000. Senão o Replit ele já te dá aqui o caminho que você vai rodar, tá? Beleza, isso aqui é a primeira aplicação básica. Ele te dá um link aqui, Learn React. Você clicar, vai lá para o site do React. Tá? Mas para a gente, por enquanto, não precisa disso. Se você quiser parar o servidor, tá? Você dá um Ctrl+C aqui. Ele para. Tá? Ou então, deixa eu ver se tem um botãozinho de stop aqui. Ele cria um botãozinho de stop aqui que deve parar de uma forma mais suave, tá? Bem. Tá, como é que a gente começa a criar, né? Assim, antes de rodar isso aqui, vamos explorar essa aplicação inicial aqui, né? Então, quando você está rodando a aplicação do React, ela tem um ponto inicial, que é esse index.js. Repara que aqui a gente já está trabalhando com JS com aqueles conceitos que a gente aprendeu
ali no outro conjunto de slides, tá? Que é o conceito de módulos. Então, aqui, ó, está importando um módulo. Então, import React, isso aqui é um import default from React. React é biblioteca. A gente tem uma biblioteca chamada React que está instalada. Ah, como é que eu sei que eu tenho uma biblioteca chamada React? E lá no package JSON você declarou lá uma biblioteca chamada React. Tá? A versão que você está usando lá. Tá? Então, voltando. E aí você começa a ter os componentes dessas bibliotecas, tá? React.dom, React-DOM, que vem do React, você está importando aqui. Importando o index CSS, está vendo que aqui é ponto barra? Ponto barra quer dizer que está importando localmente aqui a partir do diretório que você está. Então, tem aqui o index CSS, que é esse cara aqui, que está sendo importado. O que mais? Está importando um cara que se chama app.js, que é esse cara aqui, ó. E no próprio React, ele não está usando o .js. Então, assim, ele está podendo omitir aqui o .js do que você está importando. Então, tem aqui uma outra coisa que está sendo importada, que chama app, e tem uma função que chama app aqui, que retorna uma coisa aqui que parece um HTML. Eu vou explicar para vocês que parece muito com HTML, não é um HTML, é um JSX, mas você pode escrever como se fosse HTML com algumas pequenas diferenças, tá? Eu vou explicar mais para frente. Tá? Então, começar a se habituar aqui com, por exemplo, módulos, import, export, ó, tá vendo? Para eu importar lá no index.js, teve que ser exportado aqui, e foi um export default, tá? Export default app, tá? Que é essa função aqui. E aqui no index, import app, sem as chaves, né? From.app. Tá? Ó, import asterisco é service worker, de service worker. Importa tudo do service worker como service worker. E aí aqui começa as coisas do React mesmo, tá? Que é pegar o React DOM e chamar um método que chama render. Tá? Esse método render aqui, ele é para você renderizar um componente. Como é que funciona, né? Aí eu vou voltar para os slides. Tem coisa aqui. Ó, como é que funciona um componente no React, né? Você pode ter componentes que são classes ou componentes que são só funções, tá? Então, assim, componentes que são classes, eles herdam de um cara que se chama react.component. E eles devem definir um método que chama render, que renderiza o componente. Tá? Propriedades e estados, eu vou explicar um pouquinho mais para frente aqui. Tem propriedades que chamam props e tem estados que chamam states. Eles podem ter métodos. Tá? Se for uma função, ele recebe um parâmetro, que são as propriedades, e retorna a renderização do componente. Não possui estados, nem métodos. A gente vai ver que isso aqui, a gente vai poder contornar isso com os de hooks. Tá? Então, só para a gente ter uma noção e começar a entender, né? O que é um componente no React? Digamos, você tem aqui um elemento que recebe um HTML, por exemplo, e você tem uma variável aqui que chama Diogo. Eu botei user, que está aqui com o valor Diogo. E eu posso ter um elemento aqui que é você pegar esse HTML e renderizar aqui o user aqui no meio. Tá? O que acontece? Esse HTML que a gente está escrevendo no meio do React, que é essa coisa que está por aqui, ó. Vou mostrar aqui. Isso que está aqui, ó. Isso aqui não é bem um HTML. Porque se fosse um HTML, eu não poderia estar no meio do arquivo .js, a menos que isso fosse um string. Tá? Então, eu teria que estar aqui assim, ó, entre aspas, dupla, alguma coisa assim. Só que o que acontece? O pessoal lá que desenvolveu o React teve uma sacada que é bem interessante, que é, para eu renderizar um componente, eu tenho que renderizar HTML. Só que toda hora, se eu tiver que ficar escrevendo HTML no meio do JS, porque eu estou declarando um componente em JavaScript. Se eu tiver que escrever HTML
como texto no meio do JS, isso aí vai ficar meio difícil de eu trabalhar. Então, o que eles fizeram, né? Eles fizeram uma extensão do JavaScript, que se chama JSX, onde cada tag dentro dessa escrita, como se fosse HTML, é um componente React que tem a sua própria renderização. E aí você já tem as tags comuns no HTML. Tá? Então, assim, esse H1 aqui, ele não é o H1 HTML. Ele é um componente React que você escreve ele com essa anotação igual do HTML e que quando ele for renderizado, ele vai renderizar o texto HTML lá, ou da mesma forma com que um H1 é renderizado no HTML. Ou seja, é uma forma de você escrever tudo junto, como se estivesse escrevendo HTML, e ele ser renderizado como se fosse HTML, mas, na verdade, isso aqui são componentes JavaScript. Isso te dá uma facilidade não só de você escrever o HTML ou o seu JSX como se fosse HTML no meio do código, sem precisar ficar abrindo aspas, fechando aspas, como se fosse uma string, e te dá a facilidade também de criar novos componentes. Porque quando você cria um componente no React, por exemplo, app, uma coisa que você ganha instantaneamente é você poder chamar ele como se fosse um HTML, usando o JSX. Então, quando você importa aqui o app, você ganha uma tag aqui, como se fosse HTML, que se chama app, que nada mais é que rodar esse componente e renderizar esse componente. Tá? E assim por diante. Quando você chama, por exemplo, uma tag P aqui, isso aqui é um componente React, que vai renderizar como se fosse um P no HTML. Então, você não precisa se preocupar que é um componente React, você simplesmente joga um P aqui e trabalha como se isso aqui fosse HTML, sem precisar ficar se preocupando muito se é JSX ou se é HTML. Se quer um HTML, você joga ele aqui numa função de renderização, é claro, né, para poder fazer sentido, ou então atribuindo uma variável, se fizer sentido também, e isso vai ser interpretado como se fosse HTML. Tá? Então, assim, facilita muito. Isso aí é uma das coisas fortes assim, do React e que facilita muito a gente fazer programação nele. Tá? O que você tem que notar aí de diferença quando você está trabalhando com JSX? Tá? Por exemplo, class em JavaScript é uma palavra reservada. E a gente usava class para fazer referência à classe CSS como um atributo de uma tag HTML. O que eles fizeram para contornar isso? Né? Onde você quiser representar um class, que é o class aqui da classe CSS, você não vai escrever class, você vai escrever class name. Tá? Então, assim, essa é uma das poucas diferenças que você tem que se atentar quando você está trabalhando com JSX, tá? Dentro do React. E você está simplesmente botando as coisas como se fosse HTML aqui no meio. Tá? Beleza por enquanto? Vamos lá, vamos seguir. Aí vamos começar a fazer algumas coisinhas um pouquinho diferentes, né? Então, vamos começar a renderizar algumas coisas. Então, vou começar a mexer naquela aplicação também, para a gente poder entender algumas coisinhas. Ó, quando eu starto aqui meu React, vou startar. Foi. O que ele está rodando aqui nessa aplicação? É esse componente app aqui, tá? app.js. Por quê? No index, que é o ponto de entrada, o que ele tem aqui? Ele tem, rode esse app. Renderiza esse app nessa tag aqui, ó. getElementById, a gente viu lá em outra aula, que é pegar um elemento por um identificador.
e o identificador root, tá? Ah, mas de onde vem onde é que está esse root aqui, né? Vamos pegar aqui o index. Cadê ele? Aqui em public. Aqui em public tem um index HTML. Tá? Esse index HTML, digamos que é a raiz do teu projeto também, mas é a primeira página que vai ser, é o teu single page application, tá? É a sua única página HTML que você vai ter na tua aplicação. Então, aqui ela tem todas as informações aqui que você sai colocando lá, meta, head, e aqui embaixo tem um cara chamado root, ó, que é onde vai ser o seu componente vai ser renderizado. Então, você tem um HTML, tá? O HTML está aqui. O React vai chamar esse HTML aqui e vai renderizar o teu primeiro componente, que é colocado aqui no index.js, naquela tag root ali, tá? E aí, o que acontece? Eu vou modificar esse app.js só para a gente poder ver as coisas mudando aqui, né? Então, por exemplo, o que eles botam aqui, né? Botam uma imagem com o logo do React, tá? Repara, aqui, como a gente está trabalhando com JSX, a gente pode fazer uso de variáveis como se a gente estivesse direto dentro de um código-fonte, tá? Então, por exemplo, esse logo que aparece aqui, repara que ele está entre chaves. Quando a gente coloca uma coisa aqui entre chaves, ele está dizendo, ó, interprete o valor dessa variável e coloque ele aqui nesse lugar. Então, assim, ele vai pegar esse valor aqui, o logo SVG, que é esse cara aqui, e vai colocar aqui no caminho do source para a gente poder renderizar essa imagem, que é esse cara aqui que está rodando, tá? E aí aqui embaixo tem um P com edit code, aqui tem um A, que é um link, que é esse link aqui, tá? E o CSS está sendo renderizado, o CSS, a estilização dessa página está sendo feita por esse app.css que está aqui, ó. Tá? Então ele criou uma classe .app e assim vai. Toda a formatação aqui, ó, estão as cores, tá aqui no CSS. Então não tem mistério, tá? Isso aqui nada mais é do que as coisas que a gente já aprendeu, com uma coisinha a mais que é esse componente aqui chama app, né? Então eu vou começar a modificar algumas coisas aqui só para a gente poder ter a nossa aplicação mais com a nossa cara, tá? Então, por exemplo, eu vou tirar tudo aqui. Eu vou botar uma coisa aqui, por exemplo, hello. O Replit, ele tem essa questão aqui que você toda vez que você não tem um Ctrl S aqui para salvar, então quando você termina de digitar, ele já fica ali direto. Ele já renderiza teu componente. Deixa eu botar alguma coisa aqui só para a gente visualizar isso aqui direito. Dá erro, porque eu estava no meio do negócio ali. Eu quero saber por que ele não renderizou o negócio aqui. Ou se ele ainda está renderizando, não é possível. Tá reclamando que eu não uso esse logo aqui, mas esse warning não é o impeditivo aqui. Vou tirar esse class name aqui. Será que é por causa do CSS aqui? Vamos visualizar.
vou ter que dar refresh aqui. Será? Olha só. Acho que é isso. Faltou eu dar refresh ali, foi isso. Agora foi. Vou dar um refresh aqui, ó. Pronto. Beleza, então só para a gente ver que não tem mistério, assim, eu estou começando a botar a nossa aplicação com carinha de aplicação, tá? Que a gente consiga entender. Então apareceu aqui um Hello React. E aí vamos começar a fazer umas coisinhas simples para a gente poder entender como é que funciona, tá? Então, assim, o que é um componente funcional? O componente funcional é basicamente uma função que tem um método return que renderiza alguma coisa. Repara que o return JavaScript tem esse abre e fecha parênteses aqui, tá? Então, a gente bota aqui, tem que lembrar de botar o abre e fecha parênteses aqui, o ponto e vírgula no final. Tá? Então, esse props aqui são parâmetros que podem ser passados aqui para o componente, e aí você usa os parâmetros para fazer uma renderização. Então, por exemplo, vamos fazer aqui, só vai renderizar aqui um texto, e eu vou botar o meu texto aqui, ó. Na verdade, tem que chamar de props aqui. Não tem exigência de chamar de props, não, mas isso é uma convenção, tá? Props, que são as propriedades. E aí eu vou dizer que eu tenho uma propriedade que chama props.texto. Vai ser chamada aqui nesse app, tá? E eu vou usar ele aqui no index, só para dar um exemplo para a gente. Então, como é que funciona, né? O atributo que a gente passa para uma tag, um componente React, ele é passado para essa função, né? Que é passado por uma função com os parâmetros via props, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, só para entender. Se eu botar um cara que chama texto, igual Hello React, apareceu Hello React aqui. O que significa? Cada propriedade que é colocada aqui no componente JSX, ele é passado para a função de renderização via um parâmetro único, que é um objeto, que se chama props. Tá? Então, eu tenho essa propriedade texto aqui, porque ela foi passada para o app aqui, com o nome texto. Tá? Eu podia ter outra coisa aqui, texto e, sei lá, chamar de ponto, e vou botar aqui ponto, e 3 pontinhos de exclamação. Renderiza aí, meu. Isso. E aí eu vou ter texto e depois props ponto. Tá. Deixa eu rodar aí. Ó, repara que apareceu aqui as 3 exclamações. Por quê? Eu tive um outro parâmetro aqui que foi passado, que se chama ponto, onde eu botei as 3 exclamações. Isso tudo é passado para o componente React numa propriedade aqui que se chama props, tá? Num objeto que se chama props como os atributos desse objeto. Tá? Então, isso aqui é a forma com que a gente passa parâmetro para os nossos componentes React e usa eles para poder renderizar os nossos... renderizar as coisas na tela, né? Então, esse aqui é um exemplo. Componente funcional. Reparar, aqui a anotação está como arrow function, tá? Então, assim, tanto faz eu escrever function aqui, isso aqui é uma função JavaScript, ou então eu posso escrever isso aqui como um arrow function, né? Por exemplo, const app, isso aqui é os parâmetros, né? A gente recebe uma função que é um arrow function, que é uma função anônima, e ela é atribuída a uma variável chamada app, na verdade não é uma variável, é uma constante, né? Isso aqui, apesar de ser uma constante, né, a única restrição que é feita é que uma vez que você atribuiu para esse cara app aqui alguma coisa, você não pode reatribuir.
Mas não quer dizer que o app não possa ter propriedades e essas propriedades não possam mudar, tá? Então, assim, beleza, você pode usar const aqui sem nenhum problema. E aqui foi exportado o app. Então, assim, essa anotação é a mesma coisa do que uma função, tá? Beleza? Isso é um componente funcional. Pô, simples pra caramba, né? Você escreve aqui uma função, ela tem parâmetros dinâmicos, você diz o que você usa na função desses parâmetros com props, e na hora de chamar ela, você simplesmente passa os parâmetros aqui como se fossem atributos HTML. Tá? Bem tranquilo de usar, né? Aí, alguns exemplos mais elaborados para a gente poder estudar aqui como é que isso facilita a nossa vida, né? Então, por exemplo, quero montar uma tabela, ou então, aqui eu comecei a montar uma tabela fazendo um componente funcional que é uma linha, um tr, um nome e sigla, e aqui tem outro componente funcional que usa uma função, assim, recebe um parâmetro também props, com um array aqui, projetos, e aí para cada projeto mapeia um projeto para uma linha de projeto. Então, isso aqui, esses dois componentes montam uma tabela para a gente. Tá? Vou implementar aqui, ó. Como é que a gente trabalha aqui no React? Eu estou fazendo tudo no app, mas isso não é adequado, tá? Então, assim, eu estou fazendo um app só para mostrar aqui como é que funciona rapidinho para vocês. Mas o ideal é a gente começar a usar a estrutura de pastas para a gente organizar nossos componentes. Então, assim, geralmente a gente organiza a estrutura por pastas que são as funcionalidades do nosso programa, tá? Então, digamos que eu vou trabalhar com projetos. Então, eu tenho uma pasta que se chama projetos. Ou podia ser projeto também, tá? E aí aqui eu vou começar a criar meus componentes. Ó. Então, por exemplo, vou criar lá o tal linha projeto, e vou criar um outro aqui que é, por exemplo, tabela projeto. Eu posso fazer um componente por arquivo JS? Posso, mas muitas vezes não é necessário, tá? Então, assim, eu posso organizar no mesmo arquivo mais de um componente? Também posso. Então, digamos que eu quero a linha e, a tabela no mesmo componente, por exemplo, chamado tabela projetos. É esse nome que eu dei aqui? Então, o que eu vou fazer? Ó? Primeiro de tudo, abrir um arquivo novo, para você trabalhar com React, você tem que ter import React. Bom, React. Tá. Já pode começar por aqui. Você não é obrigado a botar ponto e vírgula no final dos imports, tá? Mas é bom botar. Aqui, só para a gente ver, vou criar aqui o linha projeto. Linha projeto, componente funcional, monta uma linha e ele espera aqui como parâmetro um objeto que tem projeto nome e um objeto que tem projeto sigla. Vou fazer o próximo. Outro componente funcional, tabela projetos. Deixa eu espremer aqui. Ah, não, a quebra de linha já estava aqui, ó. Esse aqui ficou meio feio, hein? Aqui. Isso aqui é uma linha. Quebra de linha ali para a gente poder visualizar melhor no slide. Aqui no código-fonte é um pouquinho melhor ver. Aí. Só para a gente poder visualizar melhor, tá?
acaba aqui. Tá vendo? O que é isso aqui, hein? Você tem uma tabela. Beleza. Você tem uma tabela que vai montar um table que tem um tbody, e aí para cada projeto aqui, tem um props projeto, isso aqui é um array esperado, né? Porque, como é que eu sei que é um array? Tem a função map, que a gente viu lá atrás, trabalha mapeando um parâmetro, tá? Para cada elemento, é como se fosse um for each, para cada elemento desse array projetos, ele vai botar num parâmetro projeto e vai executar essa função que está aqui, ó. Isso aqui é uma função anônima, uma arrow function, que passa o projeto, e isso aqui é interpretado como o que vai ser renderizado aqui no lugar, que é o componente linha projeto, passando key, projeto nome e projeto como projeto. Tá? Então, assim, key é um atributo default do React, tá? Esse key aqui, ele tem uma função de identificar o objeto. E, além disso, ele tem aqui, ó, então, o objeto está sendo identificado pelo nome e ele tem um atributo que chama projeto, que vai ser passado como props para esse cara aqui. E aí, o projeto, eu tenho props projeto e vai ter nome e sigla. Isso aqui, para funcionar, eu preciso ter um objeto, eu preciso ter projetos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse tabela projeto aqui lá naquele app que é o nosso componente principal, tá? Primeiro, para poder usar, ele tem que importar. Import. Na verdade, primeiro, para eu poder importar, eu tenho que exportar, tá? Então, se você não colocar aqui, ó, export, não consegue usar. Tá? Então, eu vou botar um export aqui. Posso usar até já que é o tabela projetos, export default. Tá? E aí eu vou importar aqui, import. Pronto. Aí caminho relativo, tá? Ponto barra projetos, barra tabela projeto. Tá? E aí eu vou poder usar esse cara aqui, ó. Só que para usar ele aqui, eu preciso passar os projetos como parâmetro, tá? Então, digamos que eu só quero renderizar ele aqui, ou quero renderizar aqui assim, ó. Fazer de outro jeito aqui, ó. E aqui eu tenho que passar para ele alguma coisa que eu vou botar aqui, que eu já vou criar, tá? Ó, tu vai ver que a gente está com o servidor do React rodando e ele está, conforme eu vou digitando aqui, ele vai salvando, o Replit salva, e ele vai recompilando. Então, ele está reclamando aqui de uma coisa, ó, parse em erro. Adjacent JSX element must be wrapped in an enclosing tag. Did you want a JSX fragment? O que acontece? O JSX ele não te permite que você tenha componentes soltos sem ter uma raiz. Ele espera que o que você passa para ele para ser renderizado seja uma árvore. E aí, para ser uma árvore, você precisa ter uma raiz, porque senão ele é uma floresta e não uma árvore. Então, sempre que você tiver esse tipo de coisa aqui, ó, eu não tenho um nó raiz sendo renderizado, ele vai te exigir que você crie um nó raiz, que é um JSX fragment. É uma coisa que é só para você ter uma raiz. Tá? Uma chatice aqui do React, que exige que você crie um cara aqui, ó, vazio, para ele ter uma raiz. A partir daí, seu código compila. Então, tem que tomar cuidado com esses detalhezinhos, ó. Você precisa de um monte de tags serem retornados aqui, você vai ter que criar uma raiz. Nem que seja uma raiz fake aqui, que é o JSX
Elements. E agora ele está reclamando que eu não tenho um cara chamado projetos, né? Então eu vou criar um cara aqui, ó, const projetos, usar um JSON para poder declarar meus projetos, tá? Então eu criei um array aqui, isso aqui é um array, e aí vou criar os objetos aqui dentro que tinham nome e sigla. Primeiro objeto. Vou criar uns 3 aqui. 2, 3. Então, projetos passou aqui, tabela projeto. Quinto resolve, tabela projeto em home runner app src. Será que eu importei errado? Módulo not found. Será? Tem alguma coisa errada aqui? Será? Será? Vamos debugar aqui. Exportei. Tabela projetos. Projetos. É isso? Peraí. Only expression function or class are allowed as default export. Ele está reclamando do const. Isso é um function, mas eu declarei como const e ele não entende. Não entende que isso aqui é um default, né? Não tem problema, não. Engraçado. E se eu botar function aqui, ele vai deixar. Vou botar assim, ó, function. Aí, foi. Tá vendo? Renderizou. Renderizou os 3. Tá, o que que acontece aqui? Quando você renderizou de um jeito esquisito por causa do CSS, tá? Então, ó, provavelmente tem um CSS aqui por baixo que tá renderizando essas coisas meio estranhas. Deixa eu ver se eu consigo. Ele tem um border 1. Qual foi o problema aí do CSS? Não. Deixa eu tirar o CSS total aqui. É que o index JS ele importa aqui um index CSS, tá? Deixa eu tirar aqui, ver o que vai acontecer. Também não. Isso não é no index aqui. Ah, mas isso aqui é alguma coisa no CSS, sim. Tem alguma coisa estranha. Paguei o CSS todo e o negócio ainda está renderizando esquisito.
gente ver aqui o que está acontecendo nesse projeto. Mas, assim, deu para entender aqui como é que funciona aqui, né? A gente tem esse JSON aqui com os projetos, ele é passado aqui para a tabela, e aí a tabela ela mapeia para cada linha para um projeto que chama linha projeto. E aí a linha projeto ele tem um key nome e ele passa o projeto aqui que imprime a tabela. Tá? Então ficou com a renderização ruim, eu queria ver aqui o que está com essa renderização, mas deve ser algum detalhezinho aqui que eu não estou vendo. Eu achei que era um JS aqui, mas o CSS, mas apaguei todo ele aqui, não foi. Bem, é por aí. Tá? Além disso, a gente pode ter um componente que tem estados, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui até onde dá para a gente ir. Não, eu não vou avançar mais, não. A gente ainda tem que ver se tem muita coisa. Deixa eu ver o que dá para falar hoje ainda. Em qual slide aqui? Não, eu vou falar do componente como classe para a gente ver aqui direitinho e depois eu paro. Só um minutinho. Vamos lá. O que acontece? A gente está falando de um componente funcional, né? Que é só uma função. A gente pode ter um componente como uma classe também, tá? Como é que funciona, né? A gente importa aqui um cara que se chama component from React e faz o nosso componente estender component. Tá? Nesse caso, a gente começa a poder ter estado no componente. Porque o nosso componente ali, do jeito que estava, só tinha uma função. Tá? Então, como é que a gente trabalha, né? Eu vou transformar aquele componente lá de tabela, na verdade esse aqui é outro, né? Não, é o mesmo. Tá? Só que é um componente chamado listagem que tem o estado. Tá? Que esse thisState aqui é o estado do meu componente. Tá? É como se ele passasse a ter atributos. Tá? Então, aqui o nosso estado estava fora e sendo passado como parâmetro para cá. Né? Eu vou criar um outro componente aqui dentro. Eu vou criar como classe, né? Então, a primeira coisa que tem que fazer é importar aqui. Aí você cria um class. Component. Vai criar um construtor aqui. Props. Vou copiar daqui. Gente, ficou horroroso. Tá. Vou dar uma alinhada aqui nas coisas para a gente não ficar tão horrível aqui. Na verdade, é por causa do tamanho aqui, do espaçamento. Vou fazer umas quebras de linha aqui. Ó, o que esse componente aqui está fazendo? Repara, agora ele tem um estado que são os projetos, tá? Então, tem thisState. E aqui, ó, na verdade, tem um errinho aqui.
Aqui tinha que ser projetos, tá? Vou testar aqui, se tiver certinho, eu vou passar lá para o outro. Então, ó, tá vendo? Agora eu tenho um label que diz listagem de projetos, tem um botão novo projeto, tenho duas quebras de linha e chama a tabela de projeto, passando o ThisState projetos, que é esse cara aqui, ó, o estado que eu tenho, que é um atributo, como se fosse um atributo dessa classe aqui, que é o estado desse componente. Esse estado aqui, ele é mantido, tá? Entre as renderizações. Então, assim, é útil a gente ter componentes que têm estados quando a gente precisa manter uma informação entre as renderizações do componente. Isso aqui está com problema também, porque quando eu botei ele no slide, isso aqui não é aspas simples, ele é um outro caractere aqui, que acaba trocando, e aí dá problema ali na compilação. Está reclamando. Unexpected token. É uma coisa errada aqui. Isso aqui é um objeto? É um objeto. Deixa eu fazer assim, então. Tá? Eu tenho um objeto, eu tenho um estado que tem um atributo projetos e que tem meus projetos lá dentro, que é um array de projetos, tá? Um array com dois objetos projetos dentro. E aqui eu tenho um projeto com um atributo. O estado tem um atributo projetos, tá? E aí aqui embaixo está return projetos ThisState. E aí, para eu chamar esse cara aqui, agora eu vou fazer o seguinte: em vez de eu exportar esse tabela projetos aqui embaixo, eu vou tirar esse export default e vou exportar esse cara aqui, ó. Tá? Ele já mudou aqui a renderização, porque ele chama aqui no app, e eu tinha importado como default, tá? Eu vou mudar o nome aqui só para constar, e vou tirar esses projetos daqui, e agora meus projetos eles estão dentro do componente, ele tem um estado. Então, repara, agora eu estou fazendo uma chamada para esse componente aqui, que chama listagem projeto, sem passar nada para ele, e ele já tem um estado fixo aqui, que eu seto aqui no início dele, quando ele é construído no construtor, que me dá essa listagem aqui de projetos, e aí eu tenho aqui a renderização da tabela, que é esse componente, e esse componente, ele para cada projeto, ele chama a linha de projeto, que é esse outro componente aqui, e você acaba com essa renderização. Tá? Então, esse cara aqui é um componente com estado, né? É uma classe. Quando a gente tem um componente com estado, a gente não pode atualizar para o React entender que ele precisa renderizar novamente o componente quando a gente muda o estado dele. A gente altera esse state e assim, quando altera o state, ele renderiza novamente o componente que está aqui associado no render do meu componente. Só que para ele entender isso, eu não posso atribuir diretamente coisas para o state. Eu tenho que usar um método dele que se chama setState. Tá? E aí esse setState, eu passo para ele quais são os valores que eu quero ser atualizado. Então, por exemplo, setTimeout, como a gente viu, executa daqui a um tempo, e esse segundo parâmetro aqui é daqui a quanto tempo? É 2 segundos, no caso. Então, setTimeout tem uma função aqui anônima, um arrow function, que fala diz setState, ou seja, sete o estado, projetos, e faço o seguinte, ó,
pega esse array aqui com um projeto e concatena o que eu já tinha em projeto. Isso aqui é uma coisa esquisita, porque o estado lá no React é uma coisa imutável. Tá? Então, eu não posso vir aqui direto botar um projeto no state projeto. Eu tenho que dar o estado todo novo para ele poder setar o estado todo novo como uma coisa imutável. Por isso que fica esse negócio esquisito aqui. Eu crio um array e concateno o estado que eu já tinha para ser o meu novo estado. Tá? Uma coisa nova. Eu não consigo alterar diretamente o estado que já existe. Então, eu vou copiar esse código aqui. E aí eu vou colocar aqui embaixo, ó, o próprio construtor, falar o seguinte. Não vai dar certo, porque aqui tem que trocar as aspas, tá? Ó, repararam que depois de 2 segundos apareceu um projeto novo aqui em cima? Ó, dá um refresh aqui de novo. O que ele fez? Eu setei aqui um timeout para daqui a 2 segundos ele usar essa função aqui de setState. Deixa eu formatar aqui porque é difícil de ler. Tá? Ele usar essa função de setState daqui a 2 segundos, botando no estado, setando no estado o objeto projetos, que é esse cara que está aqui, como o quê? Como um novo array com um projeto novo concatenado com o que já existia antes. Tá? É por isso que ele cria esse 3 aqui em cima e bota o resto aqui embaixo. Né? Deixa eu dar um refresh aqui de novo. Beleza? E só de eu alterar o estado, o meu componente ele é renderizado novamente. E todo mundo que está aqui embaixo dessa árvore de componentes, como, por exemplo, o tabela projetos e o linha projetos, são renderizados novamente. Tá? Para a gente poder ter uma atualização da página só pela alteração, por exemplo, de uma variável JavaScript, que é o estado do meu componente. Tá? Isso é uma das grandes vantagens também do React, que facilita a gente não precisar ficar chamando diretamente, tipo, renderiza esse componente, renderiza o outro componente. Não. Quando eu altero o estado, eu renderizo a árvore toda do componente. Se eu tiver um componente que é funcional, quando eu mudar um parâmetro, ele renderiza esse componente todo. Tá? E todo mundo que estiver ali embaixo dele. Então, facilita muito para a gente fazer a programação do front-end usando React, porque você não precisa se preocupar com a re-renderização dos componentes. Evento. Deixa eu ver se dá tempo. Não, eu não vou falar de tratadores de evento ainda não, tá? Deixa o tratador de evento para a próxima aula.